Pessoal, vamos resolver uma questão na sequência sobre funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, mas que envolva dois detalhes que eu vou colocar para vocês aqui. Então, o primeiro vídeo que eu quero ver para vocês é só para a gente relembrar algumas coisas que já foram trabalhadas pelo Dé na aula que ele deixou lá no Nota Máxima dessa semana, tá? Que eu coloquei também no plano de aula. E aí eu vou fazer essa pequena revisão básica, rapidinho para vocês, aí depois a gente faz uma resolução de uma questão. Tá? Então, duas coisas importantes aqui. Eu quero falar para vocês da redução ao primeiro quadrante. Então, é importante saber, né, na prática, né, como que eu faço para pegar um ângulo que está no segundo quadrante, ou que esteja no terceiro ou no quarto quadrante, como colocar ele no primeiro quadrante, porque as coisas ficam mais fáceis dentro do primeiro quadrante. Lembrando sempre, né, vale a pena colocar aqui, que o primeiro quadrante e todos os outros sempre são determinados no sentido anti-horário. Então aqui está o ciclo trigonométrico, então aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui está o terceiro quadrante e aqui está o quarto quadrante. Tá? Qual que é a regrinha básica, pessoal? Se eu tenho um ângulo, então, do segundo quadrante e quero colocar no primeiro, o que nós fazemos? Basta pegar 180 graus, né, menos o ângulo que você tem. Se eu estiver lá no terceiro quadrante e quero jogar para o primeiro, é o contrário. Você vai pegar o ângulo que você tem e menos 180 graus. E, finalmente, se eu estiver lá no quarto quadrante e eu quiser colocar no primeiro, não é 180 agora, né? Vai entrar o que então? O 360 menos o ângulo dado. Se você fizer isso, então tem que saber, tem que gravar isso. Você consegue jogar qualquer ângulo que tiver no teu ciclo trigonométrico, todos no primeiro. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. A segunda coisa refere-se ao sinal. Tá? O sinal também é importante saber o que fazer na hora de fazer a redução. Tanto no seno, quanto no cosseno, quanto na tangente. Então, só para a gente lembrar aqui, ó, colocar o ciclo trigonométrico. Eu vou falar primeiramente do seno. E aí, a primeira pergunta que vem é a seguinte: aonde que eu olho o seno? No eixo X ou no eixo Y? E agora? Né? E aí tem aquela regrinha que eu falava para vocês, alguns vão lembrar, outros não, né? Para saber qual eixo, para não esquecer. Quem está de pé quer fazer o quê? Quer sentar. Ou o contrário, né? Quem que vai sentar? É quem estiver de pé. Tá? E aí você já determinou então que o seno é no eixo X, pessoal. Opa, no eixo Y. E aí nós fazemos o seguinte: se é no eixo Y, tudo que está para cima é positivo. E tudo que está na parte de baixo é negativo. E aí nós fechamos o sinal do seno. Vamos então agora para o cosseno. Muito bem, está aqui o ciclo trigonométrico. Se por sua vez, então, eu olhei o seno no eixo Y, eu vou olhar, então, o cosseno. Eu vou olhar em qual eixo, então? Então, vamos marcar aqui. Então, o cosseno, eu vou olhar no outro eixo, pessoal. Tá? No eixo X. Então, marcando aqui. Vamos marcar aqui também, para ficar anotado para vocês. Seno no eixo X, cosseno, seno no eixo Y, cosseno no eixo X. Então, se eu vou olhar para esse eixo aqui, pessoal, tudo que está à minha direita vai ser positivo e o que está à minha esquerda será negativo. Muito bem. Agora fica faltando apenas a tangente. E para falar da tangente, pessoal, deixa eu só colocar aqui o ciclo trigonométrico para a gente falar desse sinal. E para falar da tangente é importante lembrar daquele detalhe, que a tangente sempre é igual ao quê? Ao seno dividido pelo cosseno. Esse detalhezinho aqui é importante. Se é uma divisão, fração é uma divisão, então você tem jogo de sinal. Então, para saber quem que vai aqui, ó, no primeiro quadrante da tangente, o que eu faço? Né? Olho o primeiro quadrante do seno e o primeiro quadrante do cosseno. E joguinho de sinal. Mais com mais vai dar mais. E a mesma ideia para os demais quadrantes. Então, no segundo quadrante, eu vou olhar onde? O segundo quadrante do seno, o segundo quadrante do cosseno. E mais com menos vai dar menos.
no terceiro quadrante, o que a gente vai fazer? Olhar para o terceiro quadrante no seno, olhar para o terceiro quadrante no cosseno. E menos com menos vai dar mais, né? E finalmente, no quarto quadrante, vamos olhar então para o quarto quadrante do seno e para o quarto quadrante no cosseno. E menos com mais, de novo, vai dar menos. E aí nós determinamos os sinais do seno, do cosseno e da tangente. Então, com essas duas informações, tá? A ideia do sinal e a ideia da redução, tá? Nós vamos trabalhar uma questão na sequência no outro vídeo. Então, aguarda aí que já vão ter esse vídeo com a resolução e os comentários. Grande abraço para vocês, até a próxima!